Fala família, povo de Deus, vocês todos aí que estão reunidos de casa em casa e eu sei que vocês são amantes da presença de Deus. Eu me chamo Lucas AR e eu estou aqui hoje para dar início a essa conferência que nós estamos chamando de Conferência de Casa em Casa. É uma conferência meio diferente, né? Talvez você não está acostumado ainda, eu confesso que eu também não, mas é um modelo de conferência que nós acreditamos que Deus nos deu para enfatizar, para fortalecer a ideia de que Deus quer derramar a sua presença nos encontros que nós realizamos com a família de Deus nos nossos lares. Nós acreditamos muito que Deus habita o encontro nas mesas da nossa casa. E é isso que nós queremos fortalecer por meio dessa conferência que nós estamos fazendo. E eu não sei se você sabe, mas nós esse ano na Igreja Fonte, que é a igreja qual nós participamos, nós vamos fazer 10 grupos da família na mesma semana, reunidos em endereços diferentes, em bairros diferentes, com famílias diferentes. Então você que está nos ouvindo aí, talvez você não saiba nem o que é um grupo da família, você nunca participou de uma igreja caseira, manda uma mensagem aí se você tiver interesse, nós vamos te encaminhar para algum dos nossos grupos para que você possa fazer parte dessa trajetória conosco esse ano. Agora vocês que estão aí já ouvindo e que estão já reunidos em uma casa, participando dessa conferência conosco, eu queria dar as boas-vindas para você nesse modelo digital aqui, online, e dizer que é um grande privilégio, cara, poder fazer essa conferência dessa forma, de casa em casa. É um sonho que Deus já nos deu há muitos anos atrás. Nós sabemos que Deus quer nos abençoar por meio dessa metodologia, que é essa vivência de casa em casa. E olha só, para a gente poder começar a conferência, eu vou pausar um pouco aqui e 2 minutos eu vou te dar para que você faça um vídeo bem legal aí do grupo que se reúne na sua casa. Porque amanhã nós vamos mostrar o vídeo que você gravou hoje. A gente não vai conseguir mostrar agora, mas a ideia é que você grave agora aí nesses próximos 2 minutos. E amanhã, quando nós formos começar o vídeo, a gente vai passar. Eu queria dar só uma orientação. Nós temos o costume de gravar assim, né? Com o celular em pé. Mas eu queria que você virasse a câmera do seu celular e fizesse um vídeo na horizontal, pode ser? Para ficar mais fácil aqui da gente visualizar amanhã, quando começarmos a transmissão no YouTube. Vamos lá, galera, 2 minutinhos, faça um vídeo bem legal, dê um brado de glória aí com as pessoas que estão na sua casa, celebre o nome de Jesus, todo mundo grita aí, fala alguma coisa e vamos que vamos. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, começando de agora. Valeu, valendo! Deu o nosso tempo e eu queria convidar você agora para ir se acalmando, tomando seu lugar, o seu assento aí, para que nós possamos dar início aqui à palavra de Deus. Nós vamos ministrar uma palavra hoje juntos, pode ser? Nós vamos, basicamente nessa conferência, estudarmos o texto de Filipenses no capítulo 2.
nós vamos pegar o texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então vão ser 11 versículos e hoje nós vamos falar do versículo 1 ao 4 e amanhã vamos falar do versículo 5 ao 11. Pode ser? E olha só, antes de iniciar o capítulo 2, nada mais justo do que te contextualizar daquilo que está acontecendo no capítulo 1, não é mesmo? Eu não sei se você sabe, provavelmente saiba, quem escreveu a carta de Filipenses é um homem chamado Paulo, nós chamamos ele de apóstolo Paulo, né? Por que ele era um apóstolo? Porque ele tinha umas particularidades, assim, uma delas é que ele plantava igreja em várias cidades diferentes, né? Então o que o Paulo fazia basicamente era plantar uma igreja em uma cidade, neste caso ele está plantando uma igreja na cidade de Filipos, que era uma cidade de Roma, onde moravam os filipenses, né? Por isso o nome da carta é Filipenses. Então, depois de plantar, ele vai embora. Ele vai para uma outra cidade, plantaram outra igreja, e depois faz a mesma coisa. E foi fazendo isso. Por isso ele é o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Por que ele escrevia cartas? Porque depois de ir embora de uma cidade, ele se comunicava com essa igreja que ficou lá, plantada, por meio das cartas, né? Era um meio de comunicação dele na época. Hoje você tem o privilégio, eu também, de termos a tecnologia aí, a internet para nos ajudar, mas na época não era muito bem assim. Talvez os mais antigos aí se lembrem, quando namoravam, de trocar cartas, esperar que um mande, o correio envie, por aí vai, era mais ou menos assim que funcionava naquela época. Então Paulo está escrevendo uma carta para Filipenses, que era uma igreja, que são irmãos que frequentavam a igreja em Filipos, e ele está escrevendo essa carta preso. O Paulo pregava o evangelho, ele incomodava os governantes romanos e incomodava também os judeus da época. Então, ele vivia preso. Quem conhece a história do Paulo sabe que ele andava preso o tempo todo. Então, nesse primeiro capítulo, no capítulo 1 de Filipenses, ele está escrevendo da prisão. Ele aproveitou seu tempo livre ali para poder escrever as suas igrejas que ele havia plantado. E ele tem um discurso que eu gosto bastante, o Paulo. É uma forma de escrever Filipenses, é uma forma que me chama muita atenção. Porque o Paulo carrega no seu discurso afeto. Ele carrega um discurso que tem a ver com amizade, sabe, com relacionamentos. Por exemplo, ele diz logo no terceiro versículo do capítulo 1, ele diz assim: Filipenses, meus amigos, né, minha igreja em Filipos, eu tenho muitas lembranças de vocês. Ele diz, Deus é testemunha de que eu me lembro de vocês o tempo todo. Ou seja, ele está dizendo que lá na cadeia, enquanto ele estava sozinho, a memória dele resgatava boas lembranças do povo de Filipenses, daquela igreja lá. Então aquela igreja tinha como característica uma igreja que causou no Paulo boas lembranças, era uma igreja relevante, uma igreja significativa para ele. Outra coisa que ele diz no versículo 7, eu acho isso muito legal, é que ele diz que Deus também é testemunha de que ele tinha profundos afetos pelos filipenses e muitas saudades. Olha só que legal. Ele está dizendo que é quase que um discurso romântico, assim. Ele diz também assim, Filipenses, eu trago vocês no meu coração. Eu estou preso, mas assim, vocês estão aqui comigo no meu coração. É muito romântico, Paulo. É um discurso muito afetuoso. Ele está dizendo que aquela igreja foi uma igreja tão marcante na vida dele, que ele tinha boas lembranças, que ele tinha saudades, e que ele estava carregando aquele povo o tempo todo no coração. Olha só, irmãos, não era uma igreja qualquer a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses não era uma igreja que tinha apenas encontros domingo. Sabe, quando você vai na igreja domingo, você olha o pastor pregando e você vai embora de lá e você não conhece ninguém e você não se encontra com ninguém e você só fica com aquela experiência ali de ter ouvido a palavra. Nós sabemos que isso é bom, mas o que o Paulo está dizendo é que os filipenses eram uma igreja tão relevante que ela não ficava apenas em um culto de domingo. Ela despertava nos outros que iam lá saudades, despertava nos outros que iam lá boas lembranças. E é isso que nós queremos com essa conferência. Nós queremos ensinar você, eu quero aprender também com vocês, a sermos uma igreja contagiante, uma igreja que causa saudades, boas lembranças e que faz com que as pessoas nos levem por onde forem, no coração. Elas podem até estar desviadas, assim, elas podem até abandonar a fé por um tempo, mas elas vão sempre lembrar, dizer assim, cara, aquela igreja, ela me marcou. Aqueles irmãos lá, eu levo eles no coração. E isso vai fazer com que rapidamente eles voltem para Jesus. Eles rapidamente queiram andar e caminhar conosco na nossa comunidade. É isso que nós queremos. E aqui no capítulo 2, então, ele começa a dar algumas características que essa igreja relevante precisa ter. Ou seja, se eu pudesse fazer uma pergunta, era mais ou menos assim. O que nós precisamos fazer para nos tornarmos
essa igreja que o Paulo está dizendo? Uma igreja que causa lembrança nas pessoas, uma igreja que tem profundos afetos, uma igreja que as pessoas têm saudade. O que nós precisamos fazer? Ele responde aqui no texto. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 2, ele diz assim, ó, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos interesses de vocês, mas também dos interesses dos outros. Então, olha só, o Paulo cita várias características aqui, né? Mas eu quero citar duas coisas que, do meu ponto de vista, ele está falando aqui que torna a igreja de Filipenses uma igreja marcante. A primeira coisa que eu quero citar é a responsabilidade que eles tinham mútua. Eles estavam atentos às suas responsabilidades recíprocas. Ou seja, você sabia, você que está reunido aí na sua casa, com seus amigos, com a sua igreja, você sabia que existem responsabilidades que são mútuas, que é de você para o seu irmão do lado e do seu irmão do lado para você. Responsabilidades que vão fazer com que vocês sejam uma igreja mais relevante na vida das pessoas que forem aí. Que características são essas? Primeira característica que ele cita é que essa igreja era uma igreja que exortava uns aos outros de forma mútua. Basicamente era uma igreja que tinha tanta vivência, tanto relacionamento, que eles não tinham medo de chegar no outro e confrontar. Eles não tinham medo de chegar no outro e apontar o erro que estava vendo. Eu estou vendo meu irmão pecar, eu estou vendo meu irmão errar e eu não falo nada, eu guardo para mim, eu conto para minha esposa, às vezes em casa, ou eu conto para um amigo do trabalho, mas eu não tenho coragem de chegar no meu irmão e falar. Por quê? Porque está faltando vínculo, está faltando afeto, está faltando coragem. E o Paulo está dizendo, se vocês querem ser uma igreja relevante, se vocês querem ser uma igreja que marca a vida das pessoas, vocês têm que aprender a exortarem uns aos outros. Essa é uma característica muito importante. Segunda característica que ele cita é que, além de exortar, nós temos que aprender também a consolarmos uns aos outros. Então, olha só, é uma balança, né? Por um lado você exorta, por um lado você aponta o erro, por um lado você instrui o seu irmão naquilo que ele está fazendo de errado, mas do outro lado você consola, você afaga ele, você diz assim, olha, percebi que você errou, mas vem cá, eu vou te consolar em amor, eu vou te ajudar, nós vamos vencer isso juntos, nós vamos passar por isso juntos. É isso que o Paulo está nos ensinando. Outra coisa, terceira coisa, e essa eu gosto muito dela, é que ele diz assim, olha, para vocês serem uma igreja relevante, vocês precisam ter profundos afetos e compaixão. Ele está dizendo que nós, vocês que estão reunidos aí, precisam se conhecer a ponto de terem profundo, não é qualquer afeto, é um afeto profundo. Ô, irmão, sabe aquele cara que não vai na igreja faz tempo? E aí às vezes a gente tende a pensar e dizer assim, fulano não quer nada com nada. Sabe, ele não vem na igreja há muito tempo porque ele não está interessado, ele não quer crescer, ele não quer avançar, ele não quer nada com nada. É isso que nós dizemos. Acabamos falando uns para os outros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que ele não volta para a igreja porque talvez não sente saudade? Talvez porque não teve afeto suficiente? Será que ele não vem na igreja porque ele nem se lembra dela? Nós temos que nos perguntar isso. Será que as pessoas que estão faltando no grupo e hoje elas não estão aí porque tanto faz? Nós não somos relevantes na vida delas. Nós não causamos boas lembranças. É isso que o Paulo está dizendo. Se vocês querem ser uma igreja relevante, vocês têm que ter profundos afetos, a ponto de que as pessoas pensem duas vezes antes de ir embora, porque elas encontraram verdadeiros amigos, elas encontraram verdadeiros irmãos, elas encontraram um relacionamento que elas levam no coração por onde vão. E a quarta e última característica, que é uma responsabilidade mútua, é que ele diz, tenham vocês todos o mesmo modo de pensar. Então Paulo diz que nós temos que fazer de forma mútua, ou seja, temos que nos ajudar cada vez mais a termos o mesmo modo de pensar. Como que nós fazemos isso, Lucas? Ora, a Bíblia diz que o povo de Deus tem a mente de Cristo. A Bíblia diz assim, foquem, olhem e direcionem os pensamentos de vocês para o alto,
para a mente de Cristo. Pensem como Cristo pensou. Então, se nós nos ajudarmos, irmãos, a lermos a Bíblia, se nós nos ajudarmos a interiorizarmos os princípios do Senhor, o que vai acontecer? Todos nós, todos vocês aí que estão reunidos, vão começar a ter a mesma mente de Cristo e logo vocês vão ter a mesma forma de pensar. Então, a primeira coisa que o Paulo está dizendo, olha só, vocês possuem responsabilidades mútuas. Para ser uma igreja relevante, tem que ter responsabilidade mútua. Responsabilidade com o quê? 4 coisas ele cita: exortação, consolo, profundo afeto e o mesmo modo de pensar. Agora, a segunda coisa que ele diz que nós precisamos ter responsabilidades, agora não é mais mútua, são responsabilidades individuais. Ou seja, responsabilidades que não tem a ver com o outro, é só com você. Não é recíproco, você não tem que esperar isso do outro, só tem a ver contigo. Ele cita 3 aqui que eu quero expressar. A primeira é: não façam nada por interesse ou por vaidade. Então ele está dizendo assim, olha, sabe tudo isso que eu citei agora? Consolo, exortação, afeto e o mesmo pensamento? Essas 4 coisas que vocês têm que fazer mutuamente, não façam isso por vaidade. Não façam isso por interesse. Ou seja, não faça isso esperando nada em troca. Não tem que esperar do outro irmão. É responsabilidade sua. Não tem a ver com ele, só tem a ver contigo. Não viva um relacionamento por interesse. Sabe quando você faz algo pela outra pessoa e você acaba dizendo assim, ele me deve, né? Eu fiz tanto por ele, agora minimamente ele me deve. Não faça nada por interesse, faça por amor. Faça como quem quer entregar e não quer esperar nada em troca. Outra coisa que ele diz, que é uma responsabilidade individual, não tem a ver com outra, é uma responsabilidade só sua, é que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Cara, isso é muito difícil. Olha o que o Paulo está dizendo, né? Considerar o outro superior a você. É mais ou menos assim, você vai no médico e quando você vai fazer uma consulta, você vai atrás do especialista. E quando você senta na mesa dele, você escuta e você considera ele superior a você, não é mesmo? Você está, com um problema nas suas finanças, então o que você faz? Você procura um consultor financeiro, você procura um especialista no negócio. E aí você procura um gerente bancário e você conversa com ele como quem o considera superior a você. Você está com um problema, talvez iniciando uma empresa, você vai atrás de um bom empresário, de um cara bem sucedido, de um cara que já fez da sua empresa um sucesso. E você escuta ele como quem considera o que ele tem a dizer superior a você mesmo. É mais ou menos isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, quando vocês forem conviver, vocês aí do grupo de vocês, uns com os outros, vocês não devem olhar uns para os outros de forma orgulhosa. Vocês têm que ser humildes a ponto de considerar o outro superior a você mesmo. Certo? Terceira e última coisa que ele diz, que é uma responsabilidade individual, que não é necessariamente recíproca, ele diz, não tenha em vista apenas o seu interesse. Isso também é muito complicado. O Paulo está dizendo que o mesmo empenho, a mesma energia, o mesmo esforço, a mesma proatividade que você tem para buscar aquilo que é do seu interesse, você tem que ter também para buscar o que é interesse do seu amigo, do seu irmão e daqueles que estão aí à sua volta. Não podemos viver uma vida buscando apenas aquilo que nos interessa, mas buscando também, da mesma forma, o interesse dos outros. Certo? É isso, meus irmãos. Por hora, eu queria terminar assim fazendo um breve resumo, dizendo para você que se nós queremos ser uma igreja que se reúne de casa em casa, e queremos que a nossa igreja caseira seja uma igreja relevante, nós temos que observar 2 questões. A primeira, responsabilidades mútuas. Nós temos que olhar para aquilo que é mútuo entre nós. E segundo, responsabilidades individuais. Aquilo que tem a ver só contigo e não tem a ver necessariamente com o outro. Essas 2 características dentro desse texto aqui vão nos tornar uma igreja cada vez mais afetuosa. Uma igreja que cada vez mais causa saudade nas pessoas. Uma igreja que cada vez mais é levada no coração por onde as pessoas vão. Certo? Por fim, para fechar isso, nós vamos fazer agora uma dinâmica da mala. O que é uma dinâmica da mala, né, Lucas? Eu sei que você deve estar com a sua mala aí, com seus objetos aí dentro. Nós estamos no ministério lá na igreja que nós estamos ensinando na estrada com Jesus, é o título, né? Basicamente, nós estamos tentando desenvolver a ideia que nós vamos fazer uma viagem com Jesus. Imagina que você vai viajar com Jesus e ele é o seu guia turístico. Você vai fazer turismo e Jesus vai ter o privilégio de ter como guia turístico o próprio Jesus. E por onde vocês vão? Para que destino vocês vão? Vocês vão transitar pelos evangelhos. E Jesus vai passar por cada lugar onde ele esteve, por cada milagre que ele realizou, e ele mesmo
por meio dos nossos cultos e da sua palavra, vai te ensinar e te explicar o que foi que aconteceu ali. Então, como se você estivesse indo viajar com Jesus, você vai pegar suas malas de viagem e você vai colocar dentro da mala aquilo que é mais importante na sua trajetória. E você vai compartilhar aí com seus amigos. Qual que é o objetivo? O objetivo é o que nós falamos, que você desenvolva afetos, que você conheça as histórias das pessoas do seu lado. Um culto de domingo, irmãos, um culto com a grande multidão, nós nos tornamos incapazes de conhecer as histórias dos nossos amigos. Então as igrejas de casa em casa vão nos ajudar a nos aproximarmos mais uns dos outros, a ouvirmos as histórias, a chorarmos juntos, a nos alegrarmos juntos. E eu queria te convidar para fazer isso nessa noite aí com o seu grupo da família. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês e que vocês vão ter um tempo especial aí juntos. Pode ser. Eu queria rapidamente dizer que quando você terminar esse vídeo aqui, tire uma foto no seu celular, todos os irmãos aí com a mala na mão, vamos ver aí, postar no Instagram, divulgar isso aí. Nós queremos ver o que cada um de vocês tem nessa mala. Nós queremos conhecer a sua história. Nós queremos saber o que você passou até aqui. Nós queremos desenvolver afetos e relacionamentos maduros. Tudo bem? Combinado? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo fim de noite aí de reunião e que Deus abençoe cada vez mais essa casa, essa igreja que está reunido aí nesse lugar. Não se esqueça, tá? Que esse encontro aqui que nós estamos promovendo é um encontro para aqueles que amam profundamente a presença de Deus. Até amanhã. Amanhã tem mais, hein?